crescermos, certo? Então, essa palavra esse tema, o veneno mortal, ela se trata de comunicação. Como assim comunicação? Comunicação em todos os aspectos da sua vida. Por quê? Porque não é o que, mas é o como. Não é o que você fala, mas é como você fala. Muitas pessoas hoje nós vemos, não só pessoas, mas famílias, que hoje não conseguem se comunicar dentro de casa. Por quê? Falam como querem, mas não falam da forma certa, o como falar. Mas fala, eu sou assim, a síndrome da Maria Gabriela, não é a Gabi. Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Está amarrado. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida. E hoje esse tema vai tratar especificamente de comunicação. E por que nós estamos tratando esses temas? Porque muitas vezes nós não sabemos passar para a pessoa, o que nós queremos, o que nós sentimos. Eu penso dessa forma, mas o Eliel pode pensar totalmente diferente. E pode entender de uma forma totalmente diferente do que eu estou tentando ensinar. Vocês compreendem? Quantas vezes vocês já tentaram explicar qualquer coisa para alguém e ninguém entendeu? Levanta a mão. É normal. Isso, com quem nunca aconteceu isso? É mentira, Por quê? Jesus fala que nós precisamos ser como Ele é. E hoje o nosso exemplo, o maior exemplo aqui é Jesus para nós. Principalmente na forma de comunicar. Então, para a gente começar, quem aqui já fez aquela brincadeira? Nós não vamos fazer, tá? Quem aqui já fez aquela brincadeira do telefone sem fio? Quem não fez sabe o que é. Você sabe, Léo? Não? Nunca fez? Nossa, inédito. Não se sinta envergonhado. Vai saber de onde você veio. Talvez você nunca brincou disso, mas isso é normal na nossa infância. O que é? Às vezes eu vou explicar, talvez você saiba, mas pode ser que seja outro nome, O que é o telefone sem fio? Nós podemos fazer, tipo assim, seguir nas fileiras aqui. Vou falar uma frase. E aí, o que a Wani ouvir, ela vai passar para ela vai passar para você vai passar para a Duda, e assim vai. A hora que chega na última pessoa, que no caso lá é a Júlia e os meninos, o que acontece? Essa frase que eu falei, ela chega totalmente distorcida. Ela chega totalmente, contrária do que a gente quer que a pessoa lá, a última pessoa, saiba o que eu falei. Então, ou seja, o telefone sem fio mostra que a comunicação entre as pessoas, cada um entende de uma forma. Só que, o que nós precisamos entender nessa palavra? É que a comunicação que Jesus fez há 2000 anos atrás, é a mesma até hoje. Só que o que acontece? Quem dificulta a comunicação somos nós. A palavra de Jesus, ela é simples. O evangelho é simples. Mas quem dificulta tudo somos nós. Quem faz com que as coisas sejam mais difíceis somos nós. Por quê? Nós temos preconceitos, nós temos os nossos achismos, nós temos o nosso orgulho. Enfim, lembra dos caracteres que eu falei na semana retrasada? Tudo que nós precisamos mudar depende de nós. E a nossa forma de comunicar com alguém também. Você nasceu sabendo falar? Não. Você passou por um processo para aprender a falar, aprender a se comunicar.
Por isso, a comunicação, ela não é um dom. Não, ela é uma habilidade que todos nós podemos adquirir. Só que tem pessoas que o jeito de falar, né, é mais, vou falar de mim, reto e direto. Não fica fazendo firula para falar, né? Fala o que precisa. E na verdade, é o que essa palavra aqui está querendo dizer. Jesus, ele passava a mão na cabeça de alguém? Não. Ele falava o que precisava ser falado, né? Mas de forma clara, de forma simples. Ou seja, vamos supor, Sabrina, você precisa, né? Muitos dizem que eu sou um pouco grossa, mas quem me conhece, né, sabe do meu lado doce. Ai, Sabrina, você precisa ser mais meiga. Gente, sou meiga, né, nos momentos, né, quem me conhece sabe. Enfim, com você, obviamente, eu não vou ser meiga, né, querido. Né? Ou seja, gente, tudo é como você fala e para quem você fala. Muitas vezes eu não vou falar para o Anne o que eu vou falar para a Júlia. Eu já comentei muito isso aqui. Por quê? A Júlia já tem mais tempo de igreja, já está na liderança, enfim. A Anne acabou de chegar. Então, com a Anne, eu vou ser o quê? Mais meiga. Mas quando precisar, né? Mas vocês estão entendendo? Com os seus amigos, você fala de que forma? Para muitos pode ser, fala normal. Mas a sua mãe e seu pai já falou para você que você trata seus amigos diferente do que você trata seus irmãos. Quem já ouviu isso? Né? Normal. É o que eu falei, gente. A comunicação você desenvolve. Só que para isso você precisa querer. Então vamos lá. A gente sabe que grandes guerras, né? Foram Oh, Jesus, mosquitinho toda vez, né? Me parece que eu tomo banho. Grandes guerras, elas já foram travadas por quê? Da forma como as pessoas falavam. Ou seja, grandes guerras já deixaram de acontecer porque as pessoas se comunicaram. As pessoas se entenderam. Como seria isso? De uma linguagem que você trabalha. Um exemplo, que acho que vai ficar mais claro para vocês. Quem aqui já trabalha, né, dependendo do ramo, na área que está, a empresa que você trabalha vai falar com você numa linguagem que você vai entender, certo? Por exemplo, vamos usar aqui o exemplo do tic-teco lá, né? Tic-teco, orquídea, quem quiser vai lá. Depois vocês me dão uma gorjeta aí. Ou seja, água também. Quando você está lá no tic-teco, o diálogo de vocês é de coisas que vocês entendem, não é? É de planta, é de musga, não sei o que lá. Alguém aqui mais entende de planta? Obrigada, estamos juntos nessa. Vocês estão entendendo? Aí, por exemplo, vocês mais novinhos aqui que estão, não sei, ensino fundamental que fala, nem lembro mais. Ensino fundamental e ensino médio. A linguagem com vocês é de outra forma. Por quê? Vocês não vão entender os negócios de planta que estão falando lá. Só que a diferença que nós estamos falando aqui é que Jesus, preste atenção nisso. Jesus, ele sabia falar com todos os tipos de pessoas. Ele sabia falar com a criança, ele sabia falar com o adolescente, com o jovem, com o adulto. E aqui nós vamos ver o exemplo da mulher samaritana. Por quê? Jesus chegou lá na mulher samaritana, né? Ele não falou simplesmente, pega água lá para mim, por favor. Foi assim que Jesus falou? Não. Então vamos ver aqui. Abra para mim, por favor.
Êxodo 3, do 13 ao 14. E assim, gente, nós vamos começar a falar sobre 5 características que Jesus usou, né, que Jesus tinha, para que nós possamos ser pessoas que se comunicam bem com as outras, né? Porque nós temos a missão nessa terra de levar a palavra de Deus a todos. Só que nós vamos precisar saber usar o tipo de linguagem que a pessoa vai aprender, que ela vai, né, entender. Que muitas vezes você consegue conversar, vocês mais jovens, mais adolescentes. Muitas vezes vocês falam com seus pais e eles não entendem, entende? Aí você fala, você não está me entendendo, né? Não é isso, que não é aquilo. Mas por quê? A sua forma de comunicar é diferente já da do seu pai e da sua mãe. Ou seja, nós precisamos entender que a comunicação, você precisa buscar entender ela, né? Saber como ela funciona. Então vamos lá. Êxodo 3, 13 e 14. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, ó Deus, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que eu devo dizer? O que eu devo dizer? Olha só, deixa esse versículo aqui ainda, por favor. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Então marca aí o primeiro tópico. Primeira coisa que você precisa buscar entender, buscar saber, né? É que você precisa ser claro e simples na sua mensagem. Claro e simples na sua mensagem. Seja claro e simples na sua mensagem. Ou seja, Jesus fez um discurso de quê? Qual é o nome dele? O que eu devo dizer para quem perguntar quem é o Messias? Próximo versículo. Olha só. Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, enviou a vocês. Ou seja, quem é Jesus? Eu sou. Jesus ficou fazendo firula para falar quem ele era? Não. Muitas vezes a gente fica perguntando, né? Mas quem que é o fulano? O fulano é primo do ciclano, parente do Beltrano, que não sei o que, não sei o que lá. De Jesus, de uma forma simples e direta, né? É só você dizer que eu sou o eu sou. E aí nós temos um outro exemplo de Pedro, né? Quando perguntam para Pedro quem é Jesus, Pedro fala, Jesus é o filho de Davi. Por quê? Ele não tem dúvidas de quem Jesus é. E quando você responde quem é Jesus, demonstra que você também se conhece, você sabe quem você é. Então veja só, Jesus ele não ficava fazendo firula, ele já ia direto no ponto. Por quê? Não tem o que você ficar enrolando, né? Tem coisas na palavra de Deus principalmente, que é 8 ou 80. É sim, sim e não, não. Então não tem como a gente ficar, muitas vezes, né? Enchendo a famosa linguiça na prova, que nós fica lá escrevendo. Quem nunca fez isso, gente? Você fica lá na prova, enchendo a linguiça para ver se a nota vai ser um pouco maior naquela pergunta. Não é mais fácil você escrever o que é realmente? Você vai ganhar o certo, mais certo. Por quê? Aquilo lá é certeza da resposta. Amém? Então, a comunicação é mais do que você falar. A comunicação é você ensinar. É você explicar para a pessoa de forma clara e simples. E a vida com Jesus, ela é clara e simples.
nós vivemos de uma forma que nós não somos obrigados a fazer nada do que nós fazemos. Mas por que nós fazemos? Porque nós entendemos quem nós somos para Deus. Nós entendemos a nossa missão aqui nessa terra. Por isso nós precisamos desenvolver essa habilidade em nos comunicarmos uns com os outros. Eu preciso buscar saber a melhor forma para eu me comunicar. Como que é seu nome, querida? Sara. Com a Sara. Bem-vinda, Sara, à nossa terra. Eu preciso entender, né, a melhor forma que, por exemplo, a Sara vai entender quando eu falar com ela. Vocês estão me entendendo? Amém? Amém. Então veja só, nós precisamos aprender a ser diretos na nossa resposta. Porque se você não aprender, você vai ficar enrolando. E tem gente, quem viu os podcasts que foram lançados essa semana da palavra? Vocês viram, né? Quem viu, eles falaram lá sobre 3 tipos de pessoas. Tem pessoa que você precisa contar a história inteira para ela entender. Tem pessoa que já gosta quando você vai direto no assunto. Eu já sou um pouco mais assim, tá? Ou seja, que tipo de pessoa você é? E eu mandei no grupo do Arena esse vídeo, né? Então veja lá. Por quê? É importante você saber como você entende as coisas. Você vai saber mais fácil, né, a sua forma de comunicar e como as pessoas precisam falar com você. Por exemplo, vamos supor, a Júlia vai fazer um discipulado geral com vocês. Aí, ela sabendo a forma com que você se comunica, ela já vai direto ao ponto. Ou senão ela sabe que ela tem, né, que contar uma história para que vocês entendam. Certo? Então vamos lá. 2. Seja atencioso e invista tempo de qualidade. Seja atencioso. Quando você quer se comunicar com alguém, né? Escute o que ela tem para te dizer. Não adianta só você ficar falando. E a pessoa não fala. Como que você vai conhecer a outra pessoa se você não dá nem a oportunidade dela falar? Então, se atente a isso. E agora é o exemplo que nós vamos falar da mulher samaritana. Por quê? Jesus ouviu o que ela tinha para dizer. Então vamos lá. João 4. Nós não vamos ler tudo, tá? Que é um pouco extenso esse texto, então você leia na sua casa. Você que está marcando. João 4, do 7 ao 18. E depois do 25 ao 29. O comunicador, ele tem uma característica que é muito importante. Não basta só você falar bem. Você precisa ter um ouvido eficiente. Você precisa ter paciência para ouvir a outra pessoa. Certo? Então vamos lá. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer tipo de contato com os samaritanos. Vamos dar uma pausa aqui. Olha só. As características de Jesus na forma dele comunicar é tão clara, né? Que a partir desse momento, Jesus ele já quebra um preconceito da própria mulher samaritana, né? E do povo. Por quê? Pois os judeus se recusavam a ter qualquer tipo de contato com os samaritanos. E o que Jesus fez? Você pode pegar um pouco de água para mim? Mas como? Os judeus não falam com os samaritanos. Qual o problema?
Vamos prosseguir aqui. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Como que pode isso? Como que Jesus pode fazer isso? Só que tinha um detalhe. Ela não sabia quem era ele. Próximo versículo. Olha só. Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando. Olha só. Com quem você está falando? Você me pediria e eu lhe daria água viva. Ou seja, muitas vezes, você sabe com quem você está falando? Muitas vezes a gente não sabe nem com quem está falando. E a gente fala de qualquer jeito, de qualquer forma. E olha só, nós vemos aqui que Jesus teve um diálogo. Isso aqui ainda continua, depois se você puder, leia em casa. Jesus dá atenção para aquela mulher. E quando esse diálogo é encerrado, essa mulher sai desse lugar que ela está e ela vai para um outro povo ali. Que aí o que ela faz? Ela conta que um judeu pediu água para ela. Ou seja, ela saiu daquele lugar com esperança, com alegria. Por quê? Ela viu que muitas vezes não é da forma que ela aprendeu, mas é da forma com que Jesus ensinou a ela. Muitas vezes a gente não quer conversar com outras pessoas, porque muitas vezes a gente acha, essa pessoa não está no meu nível. Essa pessoa, não tem carro. Essa pessoa não sei o quê. Essa pessoa... Não é assim que funciona. Jesus se comunicava com todos. Independente da faixa etária, independente do dinheiro que tinha, independente de quem era. E com quem nós estamos nos comunicando? Com quem nós estamos dando atenção, de uma forma certa? A quem você tem dado ouvidos, certo? Então Jesus naquele momento, ele teve com a mulher samaritana tempo, energia, mas um tempo e uma energia de qualidade. Por quê? Ele teve ali, ele deu os ouvidos para o que ela queria falar. E quanto disso nós damos na nossa casa? Quantas vezes, seu pai, sua mãe pergunta: e aí, como é que foi seu dia? Ai, foi bom. Mas não é, seu pai e sua mãe não quer saber se foi bom. E aí, como é que foi o seu trabalho? Isso é comunicação, um relacionamento, um diálogo saudável, que todos nós precisamos ter. E hoje nós vemos que isso não tem dentro das famílias. Porque as famílias, principalmente nessa quarentena, teve mais briga do que tudo. Por quê? Ninguém queria ficar com ninguém dentro de casa. Agora imagina, 5, 6 dentro de casa. Vixe, só a faísca que voou, Mas por quê? Porque a forma de comunicar saía faísca. Ou seja, aquele que gosta de uma comunicação reta e direta, Ai, vou te contar uma história, mas... Vocês estão entendendo, gente? Ô Anne, eu quero que você vá lavar a louça. Ô Anne, será que daqui a pouco, a hora que você puder... Ai, que não sei o quê, você pode lavar a louça para mim? É diferente, Vocês estão entendendo? São coisas simples, mas a gente complica. Por que a gente gosta de complicar? Uma comunicação tão simples como Jesus, Eu sou o filho de Deus, acabou. Você é quem? Eu sou filho do fulano. Eu sou filho da ciclano, acabou.
Amém? Ouça as pessoas não apenas com os ouvidos, mas principalmente, gente, com o coração. Por quê? Você muitas vezes pode estar aqui me ouvindo, né? Mas sai por um ouvido, entra por um ouvido e sai pelo outro. Agora preste atenção numa coisa. Jesus, Ele não está interessado no que você quer de posição, no que você quer de status, no que você quer de bem-estar. Não. Jesus, Ele só está preocupado com o seu coração. Por isso que a gente faz discipulado, por isso que a gente faz atendimento. Por quê? É para te ouvir. É para ouvir as suas dificuldades e te ajudar. Nós não somos melhores que ninguém. Muito pelo contrário. Você pode saber muito mais do que nós. E não tem problema nenhum. Só que nós precisamos entender que tem pessoas que precisam de ajuda, mas não querem ser ajudadas. São coisas diferentes. Muitas vezes você está passando por um momento na sua vida de depressão, de angústia, de mágoa, de dor, enfim, eu não sei. Mas você sabe. E um bom comunicador, ele sabe muitas vezes o que você está sentindo. Nós, como líderes, a gente sabe quando vocês chegam na igreja. O rosto de vocês denuncia. Por quê? A gente conhece, a gente sabe. Só que, muitas vezes a gente tenta ajudar, mas alguns não querem ser ajudados. E não tem problema. Nós vamos ajudar aqueles que querem. Amém? Então veja só. Ouça as pessoas com os ouvidos, mas tente entender, né? Principalmente com o coração. Porque Deus está mais preocupado com o seu coração do que com os seus interesses. Deus está mais preocupado com o teu coração do que com os teus interesses. Amém? Tópico 3. Seja dadivoso. Abençoe as pessoas. Seja dadivoso e abençoe as pessoas. Olha só. Eu não vou ler, marquem aí, Mateus 14, do 16 ao 20. Aqui vai se tratar da parte quando Jesus multiplica os pães em peixes, certo? Por quê? Os discípulos estavam todos preocupados, né, no seu próprio bem-estar. Ai, será que nós vamos comer? Ah, será que vai ter para nós? Ah, que não sei o que, eu não vou comer. O que Jesus estava preocupado? Em multiplicar os pães. Por isso você precisa entender que não é o seu interesse, mas é a sua entrega de coração para Deus. Vamos lá. Enquanto Jesus se preocupou em multiplicar os pães e peixes, o que a gente faz muitas vezes? Você está preocupado com seus próprios interesses, mas quando nós temos que nos preocupar em pregar o Evangelho de Cristo, a gente não se preocupa. A forma com que nós precisamos nos comunicar com a pessoa, não importa, não precisa. Não preciso aprender isso. Não preciso aprender a tirar foto para ajudar na mídia. Não preciso aprender a mexer no datashow. Não preciso fazer aula de canto para ajudar no louvor. Ou seja, se você não precisa fazer nada disso, então você é Jesus. Não, gente, não é assim que funciona. A forma com que Jesus se comunicava, porque ele sabia a forma de lidar com cada um. Por isso cada um precisa se especializar na área que gosta. E você que gosta de lidar com pessoas, né? Você que quer ser um líder, você que quer ser pastor, você que quer ser bispo, você tem que aprender a se comunicar. Por quê? Muitas vezes, inúmeras vezes, você não vai ser compreendido. Por quê? Muitas vezes a forma com que você explica, a pessoa não está entendendo. E é errado? Não,
Não é errado, cada um entende de uma forma. Mas você precisa ser mais claro e direto em tudo que você falar, lembra? Não precisa ficar fazendo firula, não. Amém? Então olha só, Jesus também se preocupava em abençoar as pessoas. E nessa parte aqui, eu lembrei dos dízimos e ofertas, né, que a Júlia falou aqui, e do parceiro de Deus. Eu lembro que muitas vezes, a gente sempre teve um parceiro de Deus bom, né? A gente sempre trabalhou para o parceiro de Deus. Só que tinha momentos que a gente sabia que ia faltar para bater meta. E eu falava, e agora, né? Caraca, não vamos bater a meta, o que nós vamos fazer? Aí, isso por várias vezes, principalmente nesses últimos meses, eu caço todas as moedas que eu acho na minha frente. Todas as moedas, tudo. E eu fico lá, Jesus amado, não vamos bater a meta, que não sei o quê. Aí beleza, no dia de depositar, no dia de fechar o parceiro de Deus, vou fechar para pôr no envelope, tá sobrando dinheiro. É Deus ou não é? Mas por quê? Eu não estou preocupada se o valor vai ser muito. Não, estou preocupada em abençoar outras pessoas, porque nós temos uma meta. E nós sabemos que essa meta é para ajudar outras pessoas. E se a gente não cumpre a meta, outras pessoas vão deixar de ser abençoadas. Por quê? Muitas vezes a gente não bateu a meta. Ou seja, não importa o valor, mas importa o seu coração. O que você está entregando. Pode ser 10 centavos. Deus está vendo o seu coração se está sendo sincero ou não. Amém? Então, Deus sempre vai te recompensar. Sempre. Ele vai te abençoar e Ele vai prosperar sobre a sua vida. Certo? Quarto tópico. Já estamos encerrando, gente. Seja prestativo. Olha só, esse tópico é muito importante. Seja prestativo. Esteja disposto a servir as pessoas. Por quê? Jesus era o primeiro que servia as pessoas. O que precisa fazer? Quem que ia? Jesus. Nós precisamos ser os primeiros. Dentro de casa, na escola, no trabalho. Ah, mas é porque ele quer se aparecer? Não. Não é questão de você querer ser melhor que os outros, não. Mas é de você servir, você entender o sentido de servir as pessoas. Nós temos a nossa frase, né, clichê, que é uma frase que para nós é regra, é princípio. Quem não vive para servir, não serve para viver. Se você só quer ser servido, né, é que nem aquela parte do Pai Nosso que fala, né, venha a mim, né, tudo, venha a mim o teu reino. E as demais coisas, sinto muito em lhe dizer, mas se você só quer ser servido e não servir, você não vai, né, almejar o que Deus tem para você. Por quê? Deus tem coisas infinitas, mas depende do nosso coração, se nós estamos sendo sinceros em entregar para Deus o nosso melhor ou não. Amém? E olha só, servir está relacionado com segurança interior, ou seja, identidade. Quando você serve alguém, não é, é o que eu falei, não é para você mostrar, ai, porque eu estou te servindo, você tem que me servir. Não, é porque você sabe que isso é bom, que vai ajudar as outras pessoas. Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele precisava lavar? Não, mas ele lavou. Isso quer dizer o quê? Significa o quê? Que ele está ali para servir. Que ele não é melhor que ninguém ali, mas ele está na posição de servir a alguém. Então sirva todo o tempo que você precisar. Precisar não, né? Que você achar necessário. Ah, eu não acho que eu preciso ajudar agora. Se realmente não precisar, amém, né? Significa que temos pessoas o suficiente para fazer o que precisa. Mas se não, tem um papel de bala no chão, ninguém pegou,
muitas vezes o papel vai continuar ali. Por quê? Não se preocupa, certo? Em servir. Só se preocupa em sentar na cadeirinha, levantar e ir embora. Não. O reino de Deus, né? A comunicação com o reino é para todos. Amém? Então, ame servir, né? E não seja pela sua posição, pelo que você quer. Mais uma vez, a sua posição não vai te levar a lugar nenhum, mas a intenção do seu coração, sim. Amém? Então, você sabe por que muitas vezes a gente não alcança a posição que a gente sonha? Ou que a gente espera, né? Porque a gente não tem segurança interior. Nós não descobrimos ainda quem nós somos em Deus. Por isso que muitas vezes a gente não consegue romper em alguma área da nossa vida. Por quê? Eu não descobri ainda quem eu sou. Então você precisa fazer o quê? Se comunicar com Jesus. Fala, Jesus, eu quero ser como o Senhor. Eu quero romper no meu relacionamento, eu quero romper no meu casamento, eu quero romper na minha família, eu quero romper na escola, no meu trabalho, aonde quer que for. Só que enquanto você, em áreas da sua vida que você não consegue romper, é porque você ainda não descobriu a sua identidade. Você ainda não sabe quem você é em Deus. Por isso é de extrema importância o seu relacionamento com Deus, o seu devocional com Deus, para que você seja uma pessoa que tem convicção, que tem certeza daquilo que busca, daquilo que vive. Por isso que essa palavra, ela vem de encontro como um veneno mortal. Porque muitas pessoas falam, mas não vivem. Muitas pessoas dizem que vivem a palavra de Deus, mas no dia a dia faz tudo ao contrário. Então o que adianta? Por isso que é um veneno mortal. Você fala, ó, fulano, vamos na igreja comigo? Mas no seu dia a dia você está fazendo coisas contrárias com o que você aprendeu aqui. Por isso que muitas vezes tem pessoas que não estão te entendendo, porque você está chamando elas para vir para a igreja, mas na escola, na sua casa, onde você vai, você age de forma contrária. E aí está um erro de comunicação. Você sabe os princípios, você sabe o que você precisa pôr em prática, o que você aprendeu, mas dependendo do ambiente que você está, você se permite ser influenciado por outros que estão te observando, e aí você faz o contrário. E aí essa pessoa realmente, ela nunca vai vir para a igreja. Por quê? Você fala uma coisa e faz outra. Amém? E último tópico para a gente encerrar. Seja humano. Se preocupe com as pessoas. Por quê? Conforme você se preocupa, você se importa, você vê que essa pessoa, ela se sente importante. Ela vê que ela pode encontrar ajuda. Ela vê que ela tem um motivo para viver. Vocês estão entendendo? Vocês estão com sono hoje, gente? Misericórdia. Então veja só, Jesus fez questão de saber quem tocou nele no meio da multidão. Ele fez questão de saber. Ó, quem que me tocou aqui? Eu quero saber quem me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Só que a pessoa que tocou em Jesus, ela tocou de uma forma diferente. Ela tocou de uma forma, por quê? Ela buscava algo que só Jesus podia fazer. Porque ela sabia que ela precisava de cura, ela sabia que ela precisava de libertação. Ela sabia que não era qualquer pessoa que iria curar ela. Mas ela sabia que o Messias iria passar por ali. E mesmo no meio da multidão, ela foi atrás de Jesus e tocou nele. Jesus não está preocupado com a sua posição. Jesus está preocupado com o teu coração.
E porque você ainda está preocupado com a oposição que você quer conquistar. Se preocupe primeiro em chamar a atenção de Jesus e se comunicar com Ele. Porque as demais coisas, tudo que você precisar, vai ser acrescentada na sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ai, mas eu precisava tanto namorar. Eu precisava tanto comprar aquele tênis. Eu precisava tanto daquela roupa. Será que você precisava mesmo? Será que você não precisa mais se comunicar com o Pai do que se preocupar com a roupa que você vai vestir? Se preocupar em ajudar o parceiro de Deus, que vai alcançar pessoas que a gente não alcança, do que comprar um tênis de marca? Se você tem sobrando, amém. Faça o que você quiser com o seu dinheiro. Mas lembre-se, tudo que você faz para abençoar outras pessoas, você recebe 3 vezes mais. Amém? Então, tem características que você, pode melhorar e ser mais eficiente na sua comunicação. Então, eu vou te dar mais 3 passos e nós vamos finalizar. Primeiro, você precisa buscar o retorno. Por exemplo, aqui, acabei de dar essa palavra. Quem entendeu com clareza tudo que eu quis dizer? Levanta a mão. Não tem problema se você não entendeu. Mas para você ser um comunicador eficiente, você precisa perguntar para as outras pessoas: você entendeu o que eu falei? Você entendeu o que eu expliquei? Não? Então tá, então vou tentar te explicar de outra forma. Porque às vezes você falando alguma coisa diferente, a pessoa entende. Então você precisa buscar, ver se a pessoa entendeu o que você quis dizer. Amém? Segundo, você precisa redirecionar a sua atenção. Porque muitas vezes a gente está falando tanta coisa, e aí você perde o foco. O que eu estava falando? Então vamos lá, foco. Gente, volta aqui. Vocês entenderam o que eu estou falando? Certo? Então tem momentos que alguém vai te dispersar e que você precisa redirecionar o que você está falando. Você está conversando aí. Certo? E terceiro, vivencie a sua mensagem. É o que eu falei agora há pouco. Não adianta você só falar e não viver o que você fala. As pessoas muitas vezes vão se afastar de você porque as suas atitudes falam mais do que palavras. E essa semana eu vi, não foi testemunho nada, mas foi um exemplo que um outro pregador fez com os próprios filhos. Ele foi para uma cachoeira e levou os seus filhos pequenininhos. E ele estava falando para os filhos: cuidado, porque na pedra escorrega, Cuidado, porque você tem que andar devagar. Cuidado, que não sei o quê. E aí ele contou o quê? Que os filhos dele não estavam prestando atenção no que ele estava falando. Mas eles estavam fazendo igualzinho como ele fazia. A forma como ele andava, eles faziam igual. Ou seja, muitas vezes você vai falar e ninguém vai entender nada. Mas a forma com que você vive, com que você age, as pessoas vão entender. Então, de que forma você está se comunicando? Não é só na forma de falar, mas é na forma de agir. Como agir, como reagir. Amém?